Olá, investidores, muito bom dia. Hoje, dia 24 de maio de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Ontem tivemos aí um fechamento de mercado aqui no Brasil bem melhor do que era a abertura. Eu comentei ontem aqui com vocês que o acontecido com agora ex-ministro Romero Jucá era extremamente negativo para o governo, justamente porque de concreto, né, de mudança concreta que pode impulsionar a economia, nós ainda não temos nada, né? A gente vive, por enquanto, na expectativa do que vai ser criado e que, se for uma coisa muito bem feita, né, pode melhorar a economia nos próximos anos, né? E o que aconteceu ontem começa a fazer essa nova equipe a perder credibilidade. Bom, o desenrolar aí do que aconteceu foi, na minha opinião, um tiro ao Romero Jucá, no mesmo dia, já foi afastado, já pediu afastamento, enfim, já não é mais ministro do planejamento, o que acabou ajudando até o Ibovespa a se recuperar um pouco durante o dia. Hoje, mais um dia importante aqui no Brasil, vai ser votada em plenário a nova meta fiscal, que aponta aí para um déficit no final do ano de 170 bilhões, 170,5 bilhões, bem pior do que os 90 bilhões que se esperava até pouco tempo atrás, quando o ministro ainda era do outro governo, né? E também hoje vai ser anunciada, provavelmente ainda na parte da manhã, mais por volta das 11, 11h30 da manhã, algumas das novas medidas econômicas que pode começar a trazer algo mais concreto para o nosso futuro, para o futuro da economia, perfeito? Então hoje é um dia que a gente tem que ter muita paciência, porque a volatilidade muito provavelmente será grande. O mercado começa animado, nesse momento o índice futuro aí subindo mais de 1%, né? Cotado a exatamente 50 mil pontos, e o dólar vem em queda aí de cerca de 0,5%, e eu acho que por mais que a gente tenha um cenário externo desafiador, né, ele amanhece positivo, lá o mercado externo, o S&P 500 subindo 0,5%, a Europa toda em alta, o petróleo positivo, o minério de ferro depois de várias quedas consecutivas também subindo, subiu 0,27%, mas enfim, subiu, as mineradoras no positivo lá na Europa, o que já é uma coisa boa, né, as mineradoras caíram bastante nas últimas semanas, então tudo aponta para uma abertura positiva aqui no Brasil e acredito que depois do momento aí que saírem as medidas e que esse novo déficit orçamentário for aprovado em Congresso, nós teremos aí pelo menos um lampejo aí de recuperação. Vamos ver se essa recuperação dura todo dia, como é que a gente vai ficar a partir da parte da manhã, do final da manhã, que é quando todas essas variáveis já vão estar no gráfico, né? E a partir daí, né, que a gente sabe exatamente quais são as dificuldades no dia, a gente precisa ir para o gráfico, e eu queria começar mostrando exatamente o gráfico do índice futuro. Eu marquei aqui para vocês uma linha que acredito seja interessante de observar. Ontem a gente chegou perto desses 48.800 pontos, que é exatamente o fundo do gráfico diário aqui no índice, eu falei para vocês, mostrei para vocês, e a partir dessa mínima veio uma recuperação, né? Mesmo que pequena recuperação, a gente chegou a estar caindo mais de 2%, inclusive na parte da manhã, enquanto eu estava aqui falando com vocês, a gente estava bem perto desse fundo, e o mercado a partir daí se recuperou um pouquinho e hoje amanhece aí, como eu falei, com gap de alta, né, subindo aí em relação ao fechamento, claro, né, não existe nenhum gap aqui no gráfico diário, e neste momento cotado aí a 50 mil pontos, né. Então este é o ponto de suporte mais forte que a gente tem até o momento, desde que iniciou a correção, tá? E a minha visão é que se a gente perder esse ponto de suporte, provavelmente viríamos aí para uma queda mais forte, tá? Então, o interessante para quem foca em venda é que houvesse aqui uns 3, 4 pregões aqui, preço meio andando de lado, para depois acontecer o rompimento. E é claro que se vier uma recuperação, isso aqui tem que ser traçado em gráfico, né? Ou seja, o gráfico de 60 tem que passar por uma reversão de tendência para a partir daí a gente pensar numa recuperação, perfeito? O dólar futuro no gráfico diário está congestionado aqui no fundo, a gente percebe aí que ele
está fazendo já há bastante tempo aqui, encontrou, ao que parece, aqui um suporte aqui nessa região. Não tem nenhum sinal aqui gráfico de força, ele ainda não aponta para uma alta forte, porque precisaria do difusor cruzado para cima, isso aqui ainda não existe. E também não aponta para queda, por enquanto é muito mais uma consolidação. E a gente continua prestando muita atenção no S&P 500, né? O S&P 500 tem um desenho aqui, que a gente chama de ombro, cabeça, ombro, e ele tentou romper isso aqui na semana passada, mais precisamente na quinta-feira, até trabalhou abaixo desses 2.030 pontos, mas acabou ganhando força e voltando a fechar em cima. Então vamos ver como é que vão ser os próximos dias. Por enquanto ele aponta uma abertura em alta, mas vamos ver como é que serão os próximos dias. E a nossa preocupação com queda aí no S&P vem principalmente aí no rompimento dessa linha que está por volta aí de 2.030 pontos. A leitura do Ibovespa é uma leitura parecida com a do índice futuro. Ele não encostou naquele fundo que o índice futuro encostou, mas também não passou muito longe. Deixou aí uma pequena recuperação no candle de ontem, não é nada tão expressivo, não dá para chamar de martelo nem nada, mas de certa forma é interessante aí a gente ficar observando, porque o Ibovespa está num ponto de muito suporte, que é exatamente esse fundo, mais a linha de 72 períodos, a média móvel de 72 períodos, que acaba sendo aí muito interessante de ser observada como suporte da tendência, perfeito? Bom, agora vamos focar aqui em gráfico, né? Entendo, na verdade, às vezes alguns comentários que o pessoal faz de querer comprar porque achou que já caiu demais e tudo mais, e principalmente com as blue chips, né? Eu sempre falo que se você faz um trade de 2% em Croton e faz um trade de 2% em Petrobras, né? As pessoas falam muito mais do trade de 2% em Petrobras do que de Croton, porque parece que acertar um trade numa blue chip tem muito mais valor do que numa empresa de porte médio, ou numa empresa que não tem tanta liquidez. E de certa forma, 2%, ganhar 2%, tanto faz se vai ser com mico ou se vai ser com a blue chip, é 2% de qualquer jeito. Mas principalmente quando o mercado ao menos ensaia uma recuperação, muita gente já quer comprar porque entende que aquela será a última oportunidade que vai ter no mundo, né? Depois daquilo não se tem nenhuma outra oportunidade. E às vezes, o que é pior, dá certo, né? E o cara compra no primeiro lampejo de recuperação, a ação sobe com bastante força e ele acha que encontrou o santo grau, e aí depois, nas próximas vezes que ele tentar isso, ele vai acabar devolvendo muito mais do que ganhou nessa operação. Então eu vou mostrar para vocês, né, quer dizer, caso venha uma recuperação, o que vai fazer a gente aí ficar bem atento com novas compras, tá? Aliás, eu repito isso aqui sempre para vocês e eu vou usar como exemplo a Petro 4, que é a que tem mais liquidez, que todo mundo gosta, enfim, tá ok? Tem gente que está dando downgrade na ação da Petrobras e tem gente que está dando upgrade, enfim. O importante é que a gente olhe no gráfico e vê o que vai fazer, né? Quem mistura análise de fundamento com análise técnica, geralmente paga o pato, né? Então vamos ficar focado no gráfico aqui e esquecer quem deu downgrade de 70%, quem deu upgrade para ela, e vamos ficar focado aqui no que o gráfico pode fazer, né? Então, Petrobras, no gráfico diário, está passando por uma correção, e no gráfico de 60 minutos, ela tem tendência de baixa, tá? Bom, a tendência de baixa significa que não é o momento de compra, né? Então, quando teremos uma próxima compra segura, né, dentro de uma estratégia que trade a tendência? É exatamente no momento em que esse gráfico de 60 minutos reverter essa tendência de baixa para alta, tá certo? Quando você está fazendo esse tipo de trade, que eu chamo de trade de correção nas médias, que é o que Petrobras está fazendo, ela está corrigindo na média de 72 períodos, né? A gente segue algumas regras, né, uma receita, na verdade, para exatamente saber se existe a possibilidade de compra ou não de Petrobras. Então, a primeira coisa que eu observo, né, é se existe um movimento completo da tendência de alta para Petrobras, né? E aí é fácil observar que ela já de bastante tempo não tem mais tendência de baixa, né? Ela tem uma tendência de alta e está neste momento corrigindo, né? O segundo ponto que eu observo é exatamente
se a Petrobras tem uma correção nas médias móveis. Isso aqui também está ok, né? Então a gente poderia continuar analisando a Petrobras para compra, né? O terceiro ponto que eu observo é se o gráfico semanal está acima da média de 72. E aí a gente já morre o filtro, né? Já não dá para comprar mais Petrobras, porque abaixo dessa média móvel de 72 significa que o preço não tenha uma tendência muito bem definida. A gente consegue observar que Petrobras só tem ponto de compra acima de 9,45, tá? Agora, 9,45 nada mais é do que o topo anterior dos 60 minutos. Aliás, esse topo está até 1 centavo acima disso, está em 9,46, perfeito? Então a gente já consegue delimitar exatamente o que faria de novo Petrobras ter um bom ponto de compra, que é exatamente você ter o preço no gráfico semanal superando a média de 72, além disso, este gráfico de 60 minutos fazendo ao menos um topo ascendente, tá ok? Então, o que vai dar compra em Petrobras é o rompimento desse topo, e se acontecer de uma forma muito repentina vai ficar ruim, porque o stop fica muito aqui embaixo, ou o que é o que hoje a gente pede aí para acontecer, tá? Que Petrobras faça exatamente esse movimento, olha só, que ela faça uma tendência de alta forte, que ela corrija, para quê? Para que esse seja o nosso stop, tá? Ou seja, ao invés de deixar um stop aqui embaixo, né, a gente vai ter, onde teríamos muito risco, a gente teria um stop nesse ponto, e a partir daí, quando ela subir, a gente vai comprar no rompimento desse topo, porque teremos um topo mais alto que o anterior e já teríamos também um fundo mais alto que o anterior, perfeito? Então é exatamente essa a proposta, não só para a Petrobras, quanto para a maioria dos ativos, ou seja, para comprar Petrobras, para comprar Vale, para comprar tudo que tem tendência de alta no gráfico diário, mas anda corrigindo nas últimas 2 semanas, a gente precisaria exatamente dessa mesma condição, perfeito? Bom, e a coisa pode mudar de compra para venda a qualquer momento, tá? É só, não se esqueça, tá? Esse fundo ser rompido. É exatamente o ponto que, se for superado, né, a gente não tem mais compra e a partir daí a gente vai se preocupar com venda, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante, né? Quando tudo está bem, né? Então até 2, 3 semanas atrás tudo estava bem, tá certo? A maioria das postagens que você vê no Facebook, até alguns analistas ou pessoas que se dizem analistas, não fez a prova lá que eu fiz de CNPI, tá certo? Ou seja, só se diz analista. Tudo que você vê na mídia, no Facebook, no Twitter, são coisas positivas, tá certo? Falando que vai bombar, que tem rally do impeachment, que depois do impeachment vai subir 20%, 30% e tudo mais, tá certo? Nesse momento a gente tem que ser ponderado, tá? Existe um ditado que fala que toda unanimidade é burra, né? E isso é muito mais certo aqui no mercado de ações, né? Quando todo mundo fala a mesma coisa, geralmente aquilo vai dar errado, né? Então todo mundo muito otimista. Eu fiz até uma postagem no Facebook que falava que, eu acho que eu falei isso ontem para vocês, né? Que uma onda, por mais forte que ela seja, ela pode até invadir a praia e se transformar até num tsunami, mas num determinado momento volta para dentro do mar. E foi exatamente isso que aconteceu com o mercado. Ele tá, uma onda muito forte veio e agora a gente está retornando do mar. E hoje o que eu já vejo, né, aqui, por exemplo, há 2, 3 semanas atrás, os comentários aqui desses participantes, que provavelmente são mais novos, devem ter aí 18, 19 anos, vai bombar e não sei o quê. E agora, os comentários que a gente vê mais ou menos assim, os comprados vão se ferrar e não sei o quê, alguma coisa desse tipo. Neste momento, já está todo mundo pessimista, falando que vai cair 70% e que o mercado vai virar pó e tudo mais, né? É esse o momento, pessoal, em que a gente tem que ficar mais atento, que pode ser que esteja chegando uma hora boa novamente para entrar na compra, né? Porque o que a gente não queria quando o mercado estava lá em cima, que era preço esticado e risco grande, agora a gente tem, que é o preço voltando na média, na maioria dos ativos, e um risco pequeno. É claro que como a gente não tem o poder de prever o futuro, né,
a gente não tem como dar certeza que vai subir. Mas se for subir, esse é o momento em que os riscos são muito menores do que a gente tinha há 3 semanas atrás. Então vale a pena a gente ficar atento, porque pode ser que nos próximos dias e até semanas a gente tenha uma nova condição de compra e tomara que dessa vez seja para uma onda tão grande quanto foi a onda anterior, que trouxe o mercado lá dos 30 e poucos mil pontos lá para os 54, tá ok? Então fica a dica, tá? Esquece na hora que você vai fazer a operação esse bafafá de rede social e até dessas matérias que a gente vê por aí, muito otimistas ou muito pessimistas demais, né? É claro que a gente não pode ser alienado, a gente tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo, mas na hora que for para olhar para o gráfico, que é ele que vai te dar a direção do curto prazo, fique focado só nele e observe ali as possibilidades, perfeito? Bom, vamos lá. Deixa eu começar a responder aí as perguntas de vocês. Deixa eu começar aqui respondendo aí o Flávio Muniz. O Flávio Muniz está comprado em BBAS 3, né? Bom, Flávio, a pergunta que a gente faz é por quê, né? O que você achou aí para pensar numa compra em BBAS 3? Eu olhando para o gráfico percebo aí que já faz muito tempo que não tem motivo para comprar BBAS 3, tá? Mas eu imagino que você deve ter comprado ontem, porque enxergou, tomara, né? Tô tentando acreditar. André, eu enxerguei esse fundo aqui em BBAS em 16,70 e acho que o preço pode parar aqui. Então, perfeito. Stop abaixo de 16,70. É a única ponto aí de suporte antes da gente pensar dela vir aqui no fundo que tinha aí no começo do ano, tá? Então, é um ativo que, diferente até de outros, está em tendência de baixa, não conseguiu se segurar, teve uma subida muito forte, mas depois da primeira onda muito forte, não conseguiu se recuperar, não conseguiu mais romper o topo, dos bancos é o mais fraco e está beirando aí seu último suporte. Abaixo disso fica muito feio e para cima disso, qualquer vinda até nas médias móveis provavelmente vai encontrar resistência, tá ok? Comprado em Alpa 4. Bom, Alpa 4 a gente também vai comprar se por acaso ela superar aí a região de 10,01. Se está comprado em Alpa 4, por enquanto é stop abaixo de 9,32 e torcer bastante para que ela ganhe força e consiga romper o topo lá de 10,01, né, que é a resistência mais forte para ela, tá ok? Depois o Paulo também comprado em Petri 4, né? Também a pergunta é por que está comprado, né? Ela tem o gráfico de 60, como a gente falou, em tendência de baixa, né? Mas enfim, vamos lá. Se está comprado, coloca stop na mínima de ontem, tá? Abaixo de 8,40, cai fora da operação. O outro suporte já está muito aqui para baixo, que é 7,40, não vale a pena ficar comprado com preço corrigindo no gráfico de 60 nessa condição, tá? E vamos torcer para que você tenha conseguido acertar o fundo da tendência, que é a coisa mais difícil do mundo, mas para que dessa vez você tenha conseguido acertar o fundo da tendência e para ela subir a partir daí, tá ok? Comprado em PECAR 4, bom, eu acredito para longo prazo? Não, nesse momento não, né? A PECAR piora, no longo prazo não adianta olhar gráfico, né? No longo prazo é a qualidade da empresa, né? Eu quando vejo estudo a qualidade da empresa, eu acho que a empresa está piorando com o passar do tempo, por isso que ela está caindo, né? Então, por enquanto, eu não vejo possibilidade de compra em PECAR 4, nem pensando em longo prazo, nem pensando em curto prazo. Para mim, não tem nenhum elemento gráfico que mostre aí que ela vai subir, enfim, tá ok? Eu consigo enxergar uma coisa que todo mundo consegue, é que dessa vez, por enquanto, ela não furou o fundo anterior. Isso, de certa forma, é uma coisa muito boa, né? Ela pode, daqui para frente, né, fazer um desenho gráfico, né, montar um desenho gráfico que aponte para uma reversão de tendência, mas por enquanto a gente não tem isso, tá? Vamos lá, o Márcio está comprado em Cielo 3. Márcio, comprado em Cielo. Também uma compra bem difícil, mas aqui é fácil, né? Stop abaixo de 30,94, que é o fundo dela aí de quinta-feira, tá? Também um trade bem difícil, né? Vamos torcer para que saia agora a reversão de tendência e que você consiga aí se virar bem com ela, tá? Porque não tem nenhum outro elemento aí que mostre uma boa compra para papel, tá? Mills 3 perdeu força, né? Todo o setor perdeu força, ela deu uma arrancada muito forte, deu para todo mundo fazer realização parcial, mas depois disso vem caindo com bastante força, né?
Mas de qualquer forma, se está comprado ainda, stop abaixo dos R$4, perfeito? DIR 3, oportunidade de venda. Vamos lá. DIR 3. Então, eu não vejo ainda oportunidade de venda. Eu acho que quem comprou estopou a operação, tá certo? Mas essa onda aqui já é uma onda bem grande, né? Já é uma onda aí de 21% em poucos pregões. Como ela vem de novo topo, o ideal é esperar esse novo topo ser testado. E aí, se não romper esse topo, a gente começa a pensar na venda, acreditando na reversão de tendência, né? Mas como todo topo recebe um teste, é preciso que esse teste aconteça antes da gente falar de uma nova operação ou de uma operação de venda aí com DIR 3, tá ok? E a Aline está comprada em VEG 3, é isso? Bom, vamos lá. Ontem eu comentei com vocês aqui que o preço de compra foi aqui por volta de 14,69 e que se ela caísse abaixo de 14,50 valeria a pena cair fora da operação. Acho que continua valendo a mesma coisa, tá? Ela perdeu força ontem, não conseguiu no final do dia se recuperar. Vamos torcer para que ela se recupere hoje, perfeito? Vamos lá. MYPK3, o Carlos pergunta se ainda daria uma compra. MYPK3, vamos lá ver se a MYPK3. Ela não está muito longe aqui, o Paulo, o Carlos, perdoe, do ponto de compra que era 14,26, né? Isso é interessante porque a gente percebe que dentro daquilo que a gente falou, a MYPK3 ela fez o que a gente quer que Petrobras faça, né? Romper o topo anterior para dar compra novamente. Tá? Então, se você conseguir comprar ela perto dos R$14,26, tá ok. Daria sim para pensar em compra e acho que pode pensar no stop abaixo desse fundo aqui dos 60 minutos, abaixo de 13,11, por exemplo. Tá? Vamos lá, a Rosa está vendida em Vale 5. Rosa, Vale 5, na minha opinião, ela tem com certeza aí no gráfico de 60 minutos há muito tempo uma tendência de baixa, né? Ela fez aqui o que a gente chama de ombro, cabeça, ombro aqui em cima, lindíssimo, né? A gente falou de operações com opções aí em Vale, na sala lá da Clear, né? Que deu mais de 100%, e olha que a gente saiu cedo, porque poderia ter dado 200, né? Eu me preocuparia agora com a questão do stop, tá? Ela tem ainda nos 60 minutos tendência de baixa, pensaria que acima de 12,28 não vale a pena mais ficar vendido, e vamos curtir essa queda dela Vale, tá? Parabéns pela operação. São poucas pessoas que tiveram aí esse insight de vender Vale, justamente aqui quando ela deixou esse ombro, cabeça, ombro no gráfico de 60, mas acho que esse é um ponto aí já de muita dificuldade de continuar caindo. Enxergo esse ponto aqui perto dos R$10,90, R$11, um ponto de muito suporte. Até imagino que é por isso que aqui ela conseguiu encontrar suporte e voltar a subir. Então só ficar esperta com esse topo anterior. A partir disso vale a pena pensar em cair fora da operação, tá? Balieiro perguntando se vale a pena entrar em Smiles. Vamos ver aqui Smiles. Eu acho que vale, mas não neste momento que temos uma consolidação. Eu acho que fica muito interessante entrar em Smiles com ela rompendo esse topo e a gente pensando num stop aqui abaixo desse fundo. Perceba que é uma porcentagem bem grande. Ela tem uma volatilidade bem grande também, por isso que os riscos são maiores, mas quando você tem volatilidade maior, o risco é maior, mas o alvo também. Então só cuida da quantidade de capital que vai colocar nessa operação. Geralmente os nossos stops são aqui como de ALPA 4, de 6%, de 5%, né? De 4% e não de 10%, tá? Então vale a pena aqui neste ativo, se for entrar com um capital um pouco menor, justamente porque os alvos, né? Ou porque a volatilidade está muito grande, tá? Vamos lá, comprado em BRAP 4, é o pedido aí do Souza. Bom, stop na mínima de ontem, tá? Abaixo de 6,48 ela fica muito feia, ela está passando por uma correção, não tem nenhum sinal de que essa correção acabou, então a gente tem que ficar atento em relação a isso, né? Então stop na mínima de ontem já é o suficiente para ela, tá? A Nina quer comprar o ZIN 5. Então, Nina, por enquanto não tem nenhum elemento gráfico que mostre aí uma possibilidade de alta na Usiminas 5. Eu acho que este elemento virá. Primeiro,
desde que os Minas não perca esse fundo. Se ela perder esse fundo, vai ficar muito, muito feia e não vai querer nem dar compra. E segundo, o gráfico de 60 minutos tem que fazer aquilo que eu falei de Petrobras, né? Um pivô de alta. A hora que tiver essa condição, a gente começa a pensar em compra em Uzi Minas, tá ok? Vamos lá. ITSA4 para compra. ITSA4 para compra. ITSA4 vivendo um período de muita consolidação no gráfico diário. Deixa só meu gráfico atualizar. Vamos lá. Eu não vejo compra no ativo, a não ser que seja para alvos pequenos, alvos de 60 minutos. E se esse for o caso, você tem aí uma possibilidade de compra no rompimento de 7,54, com stop abaixo de 7,15, para um alvo que não é muito grande. Você tem que ficar atento com esses R$8, porque das últimas 20 vezes que a ITSA chegou aqui, ela corrigiu e caiu após isso. Tá? Então toma cuidado exatamente com essa região, Carlos. A Nina está comprada em Pomo 4. Essa eu quero comprar, Nina. Olha só, se a Pomo 4 romper essa região de 2,50, né, a gente vai comprar com stop abaixo de 2,30 e um alvo em 3,11. Por enquanto ela está vivendo uma consolidação. Então eu acredito que o melhor é stopar a operação, onde está aqui abaixo de 2,30. A operação acabou, a gente precisa cair fora, tá ok? Vamos lá, CEMIG 4. Tem gente que continua querendo comprar CEMIG 4 e tem gente que está querendo vender CEMIG 4. Eu não acho que... Compra com certeza não tem, né? Qualquer um consegue enxergar aqui que o gráfico está em tendência de baixa e na tendência de baixa a gente não compra. Ela pode até subir. Em outro momento, daqui a 5 pregões, 10 pregões, 15 pregões, a gente falar de compra, né? Mas hoje não tem nenhum elemento que mostra compra na CEMIG. Agora, vender depois que ela fez em 6 pregões uma queda de 20 e tantos % também não dá. Então, para venda em CEMIG, vamos esperar o preço corrigir na média e aqui sim a gente pensa numa nova venda quando outra perna de queda for iniciada, tá ok? Vamos lá. Bom dia, André. Por favor, BBSE3 para compra. BBSE3 para compra. Bom, BBSE3 para compra, né, só começa a ficar interessante no rompimento desse topo aí de 27,93. É o primeiro momento em que a gente vai ter pelo menos uma informação de alta no papel. Antes disso, Tigre, não existe sequer essa informação, tá? Então espera este rompimento aí dos 27,93, nós teremos novamente tendência de alta no gráfico de 60 minutos de BBSE3 e, portanto, a gente pode começar a pensar em venda do papel, tá? Perdoe, em compra do papel, tá ok? Comprado em ABC B4, Banco ABC, perfeito, está muito bonita, ela tem uma resistência aqui nesse ponto, deve ser algum topo anterior, se bem que não, né? O topo mais expressivo dela está aqui em 13,56, mas você já está comprado, eu acho que é tomar cuidado com stop, abaixo dos 12, stop a operação, primeira resistência mais forte lá em R$ 13,56, perfeito? Vamos lá dar uma olhada em mais ativos. Embraer comprado, vixe. Bom, Embraer no gráfico diário não tem nenhum sinal de tendência de alta, né? Então a preocupação maior tem que ser com stop abaixo de 18,11. Porém, no gráfico de 60 minutos, a gente pode até imaginar para ela uma correção um pouco maior, desde que ela consiga superar este topo aqui, tá? Então a sua compra, se pode ficar justificada no gráfico de 60 minutos, se a gente tiver o rompimento desses 19,47, você vai poder subir inclusive o stop para baixo desse fundo aqui que está próximo dos 18,80. Neste gráfico de 60 minutos existe a possibilidade de uma onda 3 para cima, é exatamente o que pode dar para nossa querida Embraer uma condição um pouco melhor a partir desse momento, tá? Comprar CESP6, vamos lá, CESP6. Bom, a CESP6 tem tendência de baixa, o Luciano, não vejo nenhuma possibilidade de uma boa compra aqui. Não tem nenhuma informação gráfica e nem teremos nos próximos 15, 20 candles de que a gente tem compra aí na Embraer, desculpa, em CESP, tá? GGBR4 comprado. Bom, GGBR4 está abaixo das médias, né? Os alvos são bem limitados, né? Eu acho que vem para o gráfico de 60, procura esse fundo, está aqui em 5,60, abaixo disso não vale mais a pena ficar comprada, Giovanni. Vale a pena estopar a operação
e cair fora desse papel, tá? Eu acho que as coisas só começam a ficar um pouco melhor com ela se ela conseguir romper essa região aqui de 6,20, tá? Vamos lá. E para finalizar, deixa eu falar aqui pro Márcio sobre BVMF3. Vamos lá. BVMF3 compra, né? Ou está comprado? Bom, se está comprado é bem simples. Stop abaixo aí da mínima de ontem, que está aqui em 15,75 por aqui, tá? E eu neste momento ainda não vejo nenhuma possibilidade de compra, né? É a mesma coisa da Petrobras. Então precisa que esse gráfico aí de 60 minutos, que agora tem tendência de baixa, tenha algum sinal de alta. Esse sinal só vai vir no rompimento de 16,78, tá ok? Bom, vamos lá. Muita gente perguntando novamente sobre o livro. A gente, como eu falei para vocês, a gente tinha um preço promocional que o livro sairia gratuito, né? Na verdade, a gente até absorveu aqui uma parte desse custo para os primeiros 1.000 exemplares, acabou vendendo 2.500, tá? Então ontem a gente conversou lá na Infomone e a gente vai rever o preço, vamos colocar o preço realmente de custo para que a gente não tenha prejuízo e a gente vai abrir o livro para venda nos próximos dias, provavelmente até sexta-feira o livro vai ser novamente vendido, tá? Agora a gente já entendeu que a demanda é grande, então ao invés de uma tiragem de 1.000 exemplares, a gente vai fazer 10.000 e logo logo ele vai ser colocado à venda novamente, não mais por R$7, mas provavelmente por 12, 13, 14 reais, que enfim a gente vai entender que é o nosso custo, tá ok? Bom, 9h40, chegou minha hora, tô saindo daqui, tô indo lá para a Clear, tô lá durante todo o pregão nas salas de análise e convido todo mundo a participar. Deixo para todos um grande abraço, espero que vocês tenham um bom dia de pregão e amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã, tô de volta aqui em mais um Bom Dia Mercado. Tchau, pessoal, até lá!